Então, hoje nós vamos falar da Constituição Federal Brasileira. Constituição ou Carta Magna é o conjunto de regras de governo, muitas vezes codificada como um documento escrito que enumera e limita os poderes e funções de uma entidade política. A Constituição Federal. Os objetivos internos no país são a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esses são os objetivos da nossa Constituição, objetivos internos. Os objetivos externos do país são a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, defesa de paz, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Todos são iguais perante a Constituição. As constituições brasileiras, já tivemos 8. Então, tivemos em 1824 a primeira, em 1891, em 1934, em 1937, em 1946, em 1967 e em 1969, e a mais atual, que é a 1988, que é a que nós utilizamos. Então, todas essas constituições foram construídas e foram sendo reformuladas até chegarmos à nossa Constituição de 1988. Na nossa Constituição contém 250 artigos que estão organizados da seguinte forma: do primeiro ao quarto são os princípios fundamentais, o quinto são os direitos e garantias individuais, do sexto ao 11, direitos sociais, do 12º ao 13º são as nacionalidades, do 14º ao 17º são os direitos políticos, do 18 ao 34 são as organização dos estados, do 44 ao 135 são os poderes, do 136 ao 144 fala sobre a defesa do estado, do 145 ao 192 parte financeira do estado, de 193 a 232 fala da ordem social, 233 ao 250 são as normas gerais. Os direitos fundamentais da Constituição de 88, conseguimos alguns direitos. Dentre esses direitos, restituiu o direito à livre manifestação de pensamento, que foi vedado o anonimato, que antigamente as pessoas elas não tinham o direito de se expressar, o fim da censura, a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, que antes dessa Constituição as pessoas não tinham esse direito aí de liberdade de se expressar intelectualmente e artisticamente. O voto passou a ser obrigatório para maiores de 18 anos, exceto para analfabetos, que ficou para facultativo. O que conseguimos também com a Constituição de 88 foi no Código da Defesa do Consumidor, introduzindo como um direito e uma garantia fundamental, no artigo 5º, ele confere proteção aos consumidores, a responsabilidade por dano ao consumidor e também o esclarecimento sobre cobrança de impostos, que está previsto no artigo 150, no inciso 2º, no inciso 2. Então, aí nós temos esse direito aí de ser esclarecido sobre a cobrança de impostos. Quando nós compramos algum produto, fica descrito na nota fiscal o valor que a gente paga de imposto. O direito da criança e do adolescente também veio a ser promulgada na Constituição, que fala que a partir de 1988 as crianças e adolescentes são reconhecidos na condição
de sujeitos de direitos e não meros objetos de intervenção no mundo adulto, inscrito no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Também alcançamos aí o direito da cidadania do idoso, que estabeleceu os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Está escrito no artigo 229. Também fala no artigo 230 que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Teremos mais detalhes no Estatuto do Idoso. Direitos trabalhistas, conseguimos aí, a Constituição reduziu a jornada semanal de 48 horas para 44, restituiu o direito de greve e instituindo liberdade de associação sindical, ou seja, as pessoas passaram a ter como o sindicato representante para os trabalhadores, para representar a classe trabalhadora, para reivindicar os direitos. Também conseguimos o 13º salário para aposentados e seguro-desemprego, incluindo o transporte e o lazer. Ainda a previdência social, assistência aos desamparados e proteção à maternidade e à infância. São coisas aí que conseguimos na Constituição, eram direitos que a gente não tinha ainda alcançado. No artigo 225, ele trata sobre o meio ambiente, dizendo que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, porém têm o dever de protegê-lo para promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Nesse mesmo artigo, falam que as usinas nucleares deverão ter sua localização definida em lei federal, caso contrário, não poderão ser instaladas. Nesse mesmo artigo, o Estado deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Estamos aí com da Constituição, minha gente. Obrigada pela atenção e vamos para a atividade. A atividade proposta é que vocês vão redigir um texto argumentativo sobre o artigo da 5ª Constituição que fala sobre a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação para a sociedade. Qual seria a importância desse artigo aí que fala sobre este tema? Um texto de no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas.